quero falar com você um pouco e quero refletir sobre alguns mitos que têm atrapalhado, que têm dificultado o tratamento, as pessoas com esclerose múltipla e até mesmo o dia a dia. Porque, na verdade, a esclerose múltipla, por ser uma doença crônica, degenerativa, autoimune e principalmente porque não sabemos a causa exata em cada pessoa, temos várias hipóteses, então isso deixa uma tremenda insegurança nas pessoas, em quem realmente foi diagnosticado. E o que eu quero dizer é o seguinte: o simples fato de ter o diagnóstico de esclerose múltipla é estarrecedor. O fato de carregar nas costas uma doença imprevisível que envolve inúmeros órgãos, sistemas, isso vai fazer com que o indivíduo realmente tenha muita incerteza, insegurança e principalmente medo em relação ao futuro. Todas as vezes que eu falo com alguém que tem esclerose e quando eu lembro de mim lá no passado, quando recebi o diagnóstico, as incertezas e os medos eram enormes, porque nós tínhamos, eu e vários portadores, tínhamos muito medo do que a doença poderia fazer, tínhamos medo em relação ao dia de amanhã, a depender das pessoas. E com o passar do tempo, e com o tratamento, e com o avanço que eu tive em relação à esclerose múltipla, uma coisa foi muito importante, sabe, gente? Uma coisa muito importante é que eu não dei ouvido às coisas que as pessoas falavam. Algumas coisas que são mitos, mas não são as pessoas que falam para nós, nós mesmos achamos, e outras coisas que as pessoas falam. Por exemplo, quando você está diagnosticado com esclerose múltipla, a primeira coisa que alguém fala: mas você está tão bem, o seu corpo está tão bem, você está caminhando, será que você... não tem sentido, não parece que você vai usar cadeira de roda. Veja se isso é comentário a se fazer, principalmente para alguém que acabou de saber que tem esclerose múltipla. Além disso, outras coisas que estão relacionadas à relação da pessoa mesmo com o fato da hereditariedade. Então, veja bem, na hereditariedade não existe nenhuma confirmação de que a esclerose múltipla de fato tem a ver, mas que o indivíduo nasce sim com uma predisposição genética. E se ele nasce com a predisposição genética, os fatores externos é que vão influenciar. Mas é um mito, às vezes as pessoas falam: mas minha família não tem ninguém, não deve ser, isso não tem nada a ver. Pode até ser que sim, mas isso não tem nada a ver. Então, se existe só uma predisposição genética, não tem a ver o seu pai, o seu tio, o seu avô, e não tem a ver os seus filhos. E por falar em filhos, também tem um outro mito de que a esclerose múltipla provoca infertilidade. Não é verdade. A esclerose múltipla não provoca, pelo contrário, as pessoas com as lesões controladas em tratamento, ela pode sim fazer um planejamento familiar e organizar a sua vida para que ela tenha, de fato, filhos, uma família tão sonhada. Então, isso não existe de forma nenhuma. E existem várias pessoas, inúmeras pessoas que tiveram seus partos e em algumas ocasiões suspenderam o tratamento, a medicação, depois retornaram. Então, isso é perfeitamente possível. Outra coisa que as pessoas perguntam muito e que às vezes elas saem afirmando por aí
é que a esclerose, depois que a pessoa adquire, ela tem vida curta. Não, necessariamente não. As pessoas com esclerose múltipla podem viver tanto quanto as demais que não têm esclerose múltipla. Principalmente, por quê? Porque elas podem se cuidar, o tratamento pode ser possível e aí, gente, olha, você precisa entender uma coisa, sabe? É que com o tratamento em dia, nenhuma infecção, nenhuma doença oportunista, nada disso pode comprometer a pessoa. Então, existem estudos falando que determinados portadores, que alguns portadores tiveram sim uma redução aí de 7 anos, uma média de 7 anos na vida, mas não com os tratamentos de hoje, mas tratamentos do passado. Então, vamos viver, vamos procurar qualidade de vida, isso é muito importante. A outra coisa que falam muito por aí sobre a invalidez. Eu falei, né, sobre a cadeira de roda, mas as pessoas os portadores enfrentam determinadas situações. Exemplo, é quando você tem o selo de PCD e você estaciona no lugar e o seu carro tá ok, o selo está lá, mas fica alguém esperando você sair. E quando você sai, que você não tem um defeito físico aparente, a pessoa logo te julga ou até mesmo pode te abordar. Isso acontece com grande frequência. E nós precisamos trabalhar, conhecer a esclerose múltipla e explicar, trazer para as pessoas esses dados, porque é uma doença invisível, mas ela existe. Está aqui o diagnóstico, então possivelmente você informando, você ajudando a informar e toda essa rede, todo esse nosso trabalho que nós fazemos é justamente para isso, é justamente para fazer com que as pessoas entendam e compreendam a situação na esclerose múltipla. E por fim, dizem por aí, as pessoas dizem como mito e tal, que homens não têm esclerose múltipla. Homens têm sim. E esses homens representam 30% das pessoas diagnosticadas. Porque às vezes nós não vemos os homens, a gente vê muito mulher, né? Então, os homens, por ser um quantitativo, um percentual menor, nós às vezes não encontramos, mas tem sim. Então, diante de qualquer sintoma, diante de qualquer suspeita ou hipótese, é importante procurar o profissional correto, o médico, que possa fazer esse diagnóstico. Agora, lembre-se, independente desses obstáculos, desses mitos, o que é muito importante que você não pode deixar é de ter uma verdadeira adesão ao tratamento, de você poder fazer o tratamento e principalmente desfrutar dos benefícios que o tratamento traz, que é uma qualidade de vida, que é uma vida praticamente normal. Você pode fazer isso, você tem direito disso e eu vou torcer por você para que você se encontre.